meus queridos aqui do Agro 2, tudo bem com vocês? Eu ainda não havia dito oi para vocês nesse ano de 2022 e que seu ano seja repleto de alegria, de realizações, mas principalmente de muita saúde. Agora eu tô vendo que você tá reparando aqui que tá faltando alguma coisa nessa bancada, né? Alguma coisa não, alguém! O meu querido Pedro Maia está dodói, se recuperando, mas não se preocupa não, viu? O Agro 2 voltou aqui em 2022, mas não tá diferente não, é porque o Pedro não está aqui hoje, porque como eu já havia dito, ele está se recuperando. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa bancada com vocês. Espero que esse ano a gente fique juntinho, vocês acompanhando a gente nas redes sociais, no Instagram, no nosso portal de notícias, que vocês também acompanhem a gente aqui no YouTube e nas redes onde o nosso podcast está lá. Então, olha só, sobe a vinheta! Estamos aqui de volta, já te falei, você já viu, né? O Pedrão não tá aqui porque ele tá doente. E hoje o nosso primeiro podcast de 2022, gravado ao vivo e a cores, é com uma mulher muito especial. Eu estava até conversando aqui com ela nos bastidores e nós estávamos falando sobre o crescimento do movimento das mulheres. E eu vou te falar que ela tem tanta história para contar que eu sempre falo, uma hora aqui vai passar rapidinho. Eu estou aqui com a vereadora de Aparecida de Goiânia, a Camila Rosa. Tudo bem, Camila? Seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceito esse convite. Um feliz 2022 para você. Tenho certeza que dentro da política, com muitos desafios, e vai ser muito bom a gente bater esse papo aqui de uma horinha para você falar um pouco de você, da sua trajetória, do seu mundo na política. Obrigada mesmo pela sua presença. Obrigada eu, Lara. Eu quem agradeço o convite aqui do programa Agro 2. É um prazer estar aqui participando com vocês. Esse ano promete, Lara. A gente passou 2 anos aí muito difícil, né? Com pandemia. Mas que bom que a gente não paralisou. Que bom que o agro foi aquele que levantou o PIB nacional, é aquele que vem segurando as pontas. E que bom que as pessoas estão dando mais valor nisso. E quando você falou assim de mulheres, eu fico muito feliz, que cada dia que passa as mulheres estão se sentindo mais empoderadas, mas é porque pessoas, mulheres como você, mulheres como eu, mulheres como a primeira-dama de Aparecida, a da capital e outras, tantas outras, vêm proporcionando o levante de outras mulheres. E quando uma mulher para levantar outra mulher, é sinônimo de que nós estamos reagindo, nós estamos avançando. E eu ainda digo que esse mundo vai ser dominado por mulheres, né? Eu não duvido de jeito nenhum. Porque, como você bem disse, as mulheres cada vez mais estão se dando as mãos e está virando uma grande rede. Esse movimento vem crescendo bastante. Verdade. Mas antes da gente falar de mulheres, porque eu sei também que você trabalha com mulheres empreendedoras, você as incentiva muito, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque eu sei que você é assistente social na sua formação, mas antes de você ter chegado até a política, eu quero que você conte um pouquinho de você, como foi sua infância, sua trajetória, até você chegar nos dias de hoje na política. Eu sei que você também trabalhou com feira durante muitos anos, conhece meus pais, que também trabalharam com feira durante muitos anos. Sim. Eu queria saber como é que foi sua trajetória, esse começo, porque eu li também um pouco sobre a sua biografia, você disse que foi muito desafiador, mas foi uma condição que você não queria, você queria sair da condição que você estava vivendo, você queria algo mais, algo melhor, e você acreditou em você. Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Beleza. Sim, realmente, eu não tinha como não acreditar em mim, Lara. Eu venho de uma família que é pobre, meus pais sempre trabalhadores, meu pai garçom, minha mãe manicure, e meu pai desempregado, 3 filhos pequenos. Minha mãe, nesse momento, eu acho que não estava trabalhando, porque o meu irmão caçula vinha passando por vários problemas de saúde, só ficava internado. Então, meu irmão ficou 1 ano internado, Lara. Então, assim, só meu pai trabalhando e ainda foi despedido. Meu pai encontrou nas feiras, onde que hoje, às vezes, as pessoas encontram como assim, eu vou fazer um bico, vou pra feira. Não, meu pai foi para as feiras para tentar tirar o sustento da família. E aí, como nós éramos
3 irmãos pequenos, a gente tinha que sair, meu pai tinha que sair distribuindo filho na casa das pessoas, né? Um vai pra casa da avó, outro vai pra casa da tia. Aí, não, você é mais velha, você vai pra feira. Que é uma realidade da família brasileira. Isso justamente. É real, isso acontece nos dias de hoje. E eu tinha ali, assim, uns 8 anos no máximo. E no momento, assim, eu até achava ruim. Pensava, mas por que eu tenho que ir pra feira? Mas hoje eu agradeço demais por ter acontecido isso. É claro que eu era uma criança. Sim. E eu dormia debaixo das bancas, mas depois eu fui aprendendo a trabalhar, logo eu já aprendi a fazer um troco, logo também já aprendi a montar uma banca e já cuidar, já aprendi a vender. E assim, meu pai foi me ensinando a realmente trabalhar com empreendedorismo. Uhum. Realmente, como que era um capital de giro, como que era a questão de gerir uma empresa, um negócio próprio. Então, assim, com 10 anos eu já tinha uma banca. E é muito bom você trazer esse olhar, porque às vezes a gente fala assim, mas trabalha com feira, mas você usou a palavra correta, empreendedorismo. Empreendedorismo. Porque se você está na feira, você está empreendendo, você está vendendo ali o seu produto, você está fazendo o seu negócio, você tem que entender da cadeia. Senão você não vai para frente. Então você com 10 anos já sabia tudo isso. Sim, só que eu sabia tudo isso, mas eu não sabia o que era empreendedorismo. Uhum. E hoje, sabe o que eu vejo? Que tem muitas pessoas que empreendem e não sabem o que é empreender. Uhum. Então, assim, todas as vezes que eu posso passar essa mensagem, ou que eu posso levar as pessoas ao conhecimento para realmente saírem da caixinha e aprenderem a vender, a empreender e tocar os seus próprios negócios e, sobretudo, as mulheres e os jovens. Eu acho muito bacana a gente fazer isso. Uhum. Tem quantas pessoas aí que chegam em mim, por exemplo, todos os dias e falam assim, me ajuda a arrumar um emprego para o meu filho, menor aprendiz, e eu olho assim, fico pensando, gente, a pessoa está procurando, o negócio está debaixo do nariz dela. Às vezes a mãe sabe fazer um bolo, possibilidades. O filho sabe fazer uma correntinha, sabe fazer um chaveirinho, e a pessoa não consegue enxergar aquilo ali. E eu, assim, eu tenho esse olhar que desperta para o lado do empreendedorismo. E um olhar ousado também, porque quando a gente fala num emprego fixo, você tem aquele salário fixo. Exatamente. Quando nós falamos em empreendedorismo, o céu é o limite. Depende do seu empenho. Risco. Na feira mesmo, se tá chovendo, você arrisca aí e não vender. Mas pode ser que quando a chuva parar, vai ser a sua melhor feira. Então, você nunca sabe o que vem depois da chuva, para quem mexe com feira. Então, o que você tem que fazer? Arriscar, você tem que ir. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu arrisquei, fui aprendendo e fui me apaixonando naquilo ali. Só que, junto com o empreendedorismo, junto com conhecer as feiras, a gente vai conhecendo também, além do lado bom, que é ganhar o dinheiro e se autossustentando, a gente vai conhecendo o lado difícil também. Montar barraca debaixo do sol e da chuva, não ter energia, como acontecia na época que eu era pequenininha nas feiras. E assim, a gente vai descobrindo as partes difíceis. Então eu fui, nessa época, aprendendo a lidar com movimentos sociais. E acho que o primeiro que eu participei foi o das feiras ou foi o da escola? Acho que foi o das feiras, porque quando eu fui líder de sala de aula, eu já mexia com feira. Então, assim, aprendi a identificar os problemas e já lutar para melhorar aquilo ali. E eu lutava para melhorar, não era para mim. Quantas e quantas vezes eu vi assim, a banca de um colega que estava tendo dificuldade ali para montar, porque tinha um buraco no asfalto. E as feiras são nos logradouros públicos, geralmente os asfaltos. E assim, em tese eu não tinha nada a ver com aquilo. Mas eu ia em cima e falava, liga na prefeitura e pede para tampar esse buraco. E você tinha esse senso de justiça e o senso do coletivo. Não estava me atrapalhando, assim, a minha banca, mas estava atrapalhando a do colega. Isso não era justo. Isso não era justo. Mesmo porque ele pagava igual. Justamente, porque todo mundo tinha direito de montar igual. Não é porque a minha banca era maior ou porque eu vendi outra mercadoria. Não é por isso que eu tinha que estar montado no lugar certinho e o colega tinha que estar no buraco. Então, assim, dessa forma eu já fui me despontando em liderança. Os meus pais participavam da Associação dos Feirantes uma época. E eu aprendi a fazer ata, vendo meu pai fazer da Associação dos Feirantes. E, assim, foi muito bacana. Então, assim, e aí, assim, aí você estava lá, trabalhou como criança, seu pai te ensinou uma profissão.
E aí depois você jovem, você tinha a sua própria Tinha. banca? Você tinha a sua própria... E o que você vendia? As mesmas bugigangas do meu pai. Aham. Bijuteria, semijoias, brinquedos, artigos importados, essas coisas Mas assim. sempre também preocupada com esse cunho social, Sim. de ver a coletividade, de ver um certo conforto para todas as pessoas que estavam lá. Você sempre se colocou como uma voz, porque Sim. muitas pessoas não têm coragem de se posicionar. Sim. Ou falam assim, não, tá tudo bem, pode deixar, se eu estou conseguindo aqui, esse espacinho tá bom. E você sentia isso no seu coração, esse arder para poder lutar pelas pessoas. Até por isso que eu acredito que você foi levada à política, Isso. então. Com certeza. Porque quando eu ouvia falar de política, eu falava, nem quero saber disso não. Nem enjoar demais, não quero. E aí, não adiantava. Todos os caminhos que eu ia percorrer me levava à política. E quando eu escolhi fazer serviço social, porque, como eu te disse, um dos primeiros movimentos que eu participei foi o das feiras. Aí depois foi na escola, aí depois eu comecei a participar do bairro, aí eu comecei a participar de vários movimentos. Até que eu cheguei à conclusão, falei, eu vou fazer serviço social. Porque aí eu vou me especializar para ajudar mais pessoas. Então, assim, na família tive até uma resistência sobre isso, porque eu tenho médicos, tenho advogados, tenho juízes na família. E as pessoas chegavam a me falar, mas você vai fazer serviço social? Como assim? Serviço social, você vai mexer com pobre? Eu escutei isso de gente da minha família. Você vai mexer com pobre? Você nunca vai comprar um carro novo, porque assistente social você anda de carro velho. Eu falava, não tem problema, pelo menos eu tenho minhas feiras. E eu pensava comigo, se eu for feirante, eu conheço muito feirante, tem carro zero, se eu não comprar um com dinheiro de assistente social, eu compro com o da feira. Porque a minha intenção não era parar com a feira. E aí, com muito custo, consegui, né, entrar na faculdade. Foi uma dificuldade para pagar. As primeiras mensalidades minhas foram através de vaquinha entre a família. Eu vendia de tudo que você pensar na faculdade, desde bijuteria, doce de banana, chocolate, roupa, o que eu comprava na feira e as colegas gostavam, eu levava e vendia ganhando pelo menos uns R$5. E era isso que me ajudava a andar de ônibus, que me ajudava às vezes a tomar um lanchinho na faculdade. Porque o dinheiro que eu ganhava na feira, Lara, eu não lembro o valor da mensalidade, mas eu lembro que eu juntava o dinheiro todo e ainda faltava R$4 para pagar a mensalidade. Então, eu tinha que me virar, porque eu ainda tinha que andar de coletiva, tinha que comer. Se vestir, comprar Justamente. material da faculdade, Claro. sair com os amigos também. Então, era muita coisa. Não tinha tempo, porque eu saía de madrugada, eu ia para a PUC, lá no setor universitário, e eu moro ali próximo do Buriti Shopping. Então, eu ia... Era uma distância considerável. Sim. Eu ia para a universidade, de lá eu saía, quando começou os estágios, eu ia naquele ônibus na BR, eu ia já direto para a Secretaria de Assistência Social, porque eu fazia estágio lá. Aí depois de lá eu ia para o terminal do Cruzeiro e de lá eu ia para onde era a feira do dia. Então eu chegava em casa 10 horas da noite, só para tomar banho, dormir, fazer uma atividade, no outro dia começar tudo de novo. Então, assim, não sobrava tempo para sair com os amigos. E o que te motivava, assim, nessa época, a sua determinação? Porque, olha, não é uma rotina fácil. O que você está contando aqui pra gente é uma rotina que são poucas as pessoas que têm essa coragem de encarar. Porque você estudar, ter que ficar preocupado em pagar a mensalidade da faculdade e fazer o seu trabalho nas feiras. E a gente sabe que não é simplesmente chegar lá como um trabalho da CLT, né? Se eu chegar lá, sentei na minha cadeirinha e vou fazer meu trabalho. Não, o seu trabalho começa antes, na sua casa, e até que você chega, monta tudo. Isso. Então, assim, o que te motivou a não desistir? Laras, às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Mas nessa época eu nem pensava em ser política, de verdade. Isso me levou à política. De tanto não gostar de algumas injustiças, eu falei, não é possível. A gente ajuda um, não dá certo, ajuda o outro, depois contraria. É o jeito de eu virar a política, E tinha mais essa também. Além de você se preocupar com você se preocupava com os outros. Isso. Então, assim, essa preocupação pelos outros é que me movia a fazer o que eu fazia. Para mim, até hoje, não tem coisa mais gratificante do que estar passando assim. Às vezes eu tô passando em algum lugar, vem uma pessoa e fala assim: nossa, eu sou tão grata a você, você já me ajudou lá atrás, você já me ajudou com uma cirurgia da minha mãe, você já me ajudou com uma consulta para uma parente minha, sabe? Ontem mesmo me ligou me mandou um WhatsApp. E eu olhei lá, só vi a mensagenzinha assim, com o nome da pessoa que era registrado no aparelho.
E, nossa, você ajudou minha tia um tempo atrás e eu tinha seu número, eu queria ver se você não me ajudava de novo com uma outra pessoa da igreja. E eu sou muito grato porque você ajudou minha tia. E sabe quanto foi que eu ajudei essa tia dele? Tem tempo demais, eu não era política, eu já fui diretora no meio tempo desse, de um centro de especialidades médicas lá em Aparecida. Mas o que eu fazia é que sempre eu fui curiosa. E eu sempre gostei de ajudar. Então, muitas vezes, eu não tinha nada a ver com a pessoa, mas eu sabia que ela precisava de marcar um retorno no CAIS e ela não tinha tempo de ir à noite. E às vezes eu estava em casa, não estava... Aliás, à noite não, de madrugada, que naquela época não tinha 0800, tinha que ir de madrugada. Sim. Então, assim, eu sabia que ela tinha filho pequeno, tinha filho especial, enfim, ela tinha vários motivos que ela não podia sair de madrugada. E eu tava em casa, quentinha, na minha coberta, eu falava assim, não, mas é tão mais difícil pra ela ir do que pra mim, que sou só eu vou lá. E aí, assim, eu ia fazer isso, e não era pensando em nada, em ser política, não era pensando em ganhar nada. Era simplesmente para ir para ajudar. Esse seu chamado começou muito cedo. Começou enquanto criança, né? Você vendo todas as dificuldades que você via ali. Então, não dá nem para falar que você estava pensando isso de maneira premeditada. Falei, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso. Não tem nem como. Então, assim, eu fiz um estágio também, uma época, já cursando o serviço social no HC. E eu sempre falei assim, eu não quero ir nem para hospital e não quero ir para o presídio. Eram coisas minhas. Assim, é muito preconceito sofrimento. que a gente coloca também na cabeça. Eu não quero mexer com isso e tal. Pois quando saiu para a lista de estágio, eu só tinha 2 opções, ou o presídio ou o hospital. Você chamou para você. Você mentalizou tanto que hospital, presídio, chamou para você. Meu Deus, como que pode? Né? Só pode ser castigo. Os 2 que eu não quero, veio os 2. E aí eu queria muito fazer em alguma coisa para falar sobre as feiras. Eu já tinha o meu TCC na minha cabeça formado. O que eu queria falar? Eu queria falar sobre trabalho informal e eu queria fazer uma análise sobre os trabalhadores feirantes de Aparecida. E aí, pela faculdade, eu tive que fazer um estágio no HC. Na prefeitura de Aparecida, naquela época, nem se tinha assim, um ponto de estágio. A gente iniciou naquela época, porque eu queria fazer lá. E assim, eu não tinha nenhum envolvimento político, você acredita? Foi tudo indo lá, conversando, curioso. Aonde é? Em tal lugar, então eu vou lá. Tem que falar com fulano. Não, então vou esperar ele chegar. Então foi assim. E acaba que, olha só, eu fui lá, não tinha estágio, e eu acabei abrindo um ponto de estágio para mais 8 pessoas. Mais 7, né? Eu mais 7 pessoas. Então, nós éramos 8 estagiários que também faziam estágio lá em Aparecida, pela prefeitura. E aí eu fiz esse obrigatório no HC. Aprendi muito lá, muito, que eu fui cair logo na ala do paciente com câncer. Ai, ai, ai. Então, assim, o coração da gente assim, se comove muito ali. Sim. E você vê que você pode fazer algo. Todos os dias você passa a levantar e agradecer assim, o dobro, sabe? De falar assim, meu Deus, eu posso não ter dinheiro para andar de ônibus, eu posso não ter dinheiro para comprar um perfume, mas eu tenho saúde. Isso já me basta, já me enche. Então, assim, eu sempre fui muito grata por isso, por ir conhecendo e saber que de todas as dificuldades que eu vivi, em termos financeiros, eu sempre tive saúde. Eu sempre fui muito saudável. E hoje, mais do que nunca, é o nosso bem de maior valor. Claro. Mais do que nunca é a saúde. Essa campanha política que eu vivi agora por último, eu não sei nem quantas vezes eu fiz aquele exame do teste do COVID. Porque eu tava com uma pessoa hoje. Quando era tarde, ela me ligava e falava assim, olha, eu tive com você hoje de manhã e eu tava esperando sair um resultado e eu tô positivo. Eu, puta merda. Falei, meu Deus, por que não me avisou, né? Aí eu ia fazer o exame. Nada. Então, assim, graças a Deus, até hoje eu não peguei Mas você COVID. tem que me contar essa história. Aí, toda essa sua trajetória, você fez o estágio. Aí, quando você decidiu, vou me candidatar para vereadora, é a sua primeira candidatura? Agora, não. Eu candidatei a primeira vez em 2008. Foi naquela história... Sabe aquela história, assim, que... Hoje não pegam tantas, não, mas... Antes, pegavam muitas mulheres com essa história. Não, a gente precisa e tal, mas só assim, quem precisa é só o partido. Na hora que você precisa dele, não precisa te contar muito. Então, assim, em 2008, quando me convidaram para ser candidata,
e me ofereceram o mundo e o fundo e o céu e tudo. E tudo. Eu mesmo assim, eu falei assim, eu não vou. Já conheci essa pegada aí de mulher ser cota, ser laranja na política. Exatamente, isso que eu ia falar pra você, então, por causa assim, das cotas. eu não fui totalmente iludida. Tanto é que eu falei, eu vou conversar com meus pais, vou conversar lá em casa. Se minha família topar me ajudar, eu tô dentro. Senão, eu continuo fora. E aí, meu pai, conselheiro, né, sempre falou, olha, se for para candidatar mesmo, para ir para a rua, para pedir voto, tudo bem. Agora, se for só para pôr o nome, não faz isso não, porque é assim que a política está desacreditada. Exatamente. E aí eu cheguei lá e falei com essas palavras. Falei, é assim, assim, assado. E tipo vocês assim... querem realmente uma candidata ou que vocês querem um número? Se for um número e um nome, obrigada. Só que assim, eles queriam tanto uma candidata que a única coisa que eu tive de ajuda nessa época foi os populares santinho, né? Que todo mundo conhece santinho, as fotinhas com o númerozinho e tal. O meu santinho veio com o número errado. O tanto que eles queriam me ajudar, que precisava assim, de mulher, precisava de pessoas para competir, para concorrer. Então, eu, com muita dificuldade ali, porque não é um material barato, vocês sabem que o material gráfico é caríssimo. E fiz alguns santinhos, fiz alguns adesivos. E, nossa, como assim, era a gente mesmo que fazia, eu chegava assim e falava assim, tem como você me ajudar? A pessoa falava, vou pensar, quantas pessoas na sua casa? É 3. Aí eu falava assim, não, então leva só 3, se você... Se você decidir, você tem pelo menos um para cada, mas não vou dar um a mais, que vai que ele não volta. Eu pensava assim. E olha, Lara, naquela época, em 2008, eu tive 1.010 votos. Eu tive mais votos do que 7 vereadores eleitos. E naquela época eram 17. Então, assim, era um número bem diferente de hoje, né? Aparecida hoje são 25 parlamentares. E como não foi ruim a experiência, eu falei, em 2012, eu vou candidatar de novo. Agora, eu sou candidata mesmo. E aí, o pessoal morria de medo, né? Assim, ninguém conhecia essa menina. E ela teve 1.000 votos, mais de 1.000 votos. Como é que não vai ser em 2012? Ela trabalhando para ser. Porque eu saí candidata, assim, em julho. Aquela época eram 3 meses de eleição. Julho, agosto, setembro, outubro eram as eleições. E já teve mais de 1.000 votos. Bem na primeira semana, eu tive mais de 1.000 votos. Foi muito bem. Sim. Aí, 2012, 1.700 votos. Eu perdi por legenda. 14 votos de legenda. E eu fiquei as 2 vezes primeira suplente. Aí eu, meio que descrencei. Falei, não, esse negócio não é pra mim, não. A gente trabalha muito. E não é só trabalhar, porque eu toda a vida trabalhei muito, mas a gente desgasta muito. Sim. E não é só a gente, é a família da gente, são os amigos que realmente são seus amigos que vão pra frente com você, se desgastam muito, porque acreditam, brigam com os outros. É tipo aquela história, assim, dou um boi pra não entrar na briga, mas depois uma boiada pra não sair. Então, assim, quem realmente tá com você, tá com você. E ele dá um boi pra não entrar, mas depois dá uma boiada pra não sair. E eu tive muitos amigos que estiveram comigo. Então, eu resolvi em 2012, quando não deu certo novamente, tocar a vida. Você pensou em desistir, tocar a vida. Falei, vou mexer com as minhas coisas e eu só não posso voltar para a feira, que eu acabei de ter a ajuda de muita gente da feira. Se eu vim agora para ser feirante, porque nesse momento eu estava fora para dedicar ao processo político. Falei, se eu entro agora novamente, eu, querendo ou não, vou virar uma concorrente. Então, muita gente que me ajudou vai ficar com raiva. E aí eu decidi trabalhar em atacado. Então, eu tive amigos que me ajudaram a trabalhar nesse lado, nesse ramo, a entender o ramo atacadista. E eu fui trabalhar junto com eles, só que não sendo concorrente deles. Sim. Eu continuei, na verdade, ajudando. E ajudando muitos. Porque tinha gente que chegava, por exemplo, assim, na minha loja segunda, terça-feira, fazia compra e me pagava no final de semana. Então, assim... Quando vendia. Então, ele pegava a mercadoria, vendia, pagava... E, pegava tirava o consignado. Pegava o consignado. Não era, chegava a ser consignado, tinha porque não tinha como devolver. Tinha uma relação de confiança. Mas de uma certa forma eu consegui ajudar eles também. Sim, com certeza. Então, dessa forma foi até 2015, quando o Gustavo saiu candidato a prefeito lá na cidade pela primeira vez. E a gente foi ajudá-lo. E passou o processo, ele venceu as eleições e ele me convidou para voltar para Aparecida, para ajudá-lo na gestão. E me confiou uma missão muito difícil, que era ser diretora do Centro de Especialidades Médicas de lá. Eu sempre, como eu te disse, trabalhei com a saúde, mas indiretamente. Sim. Eu nunca havia sido diretora de um hospital. Então, por mais que eu tenha uma formação que
trabalha no seio da saúde, eu tenho uma especialização em saúde da família, eu nunca havia sido diretora de um hospital. Mas tudo que eu pego para fazer, você pode ter uma certeza, eu faço bem feito. Você faz bem feito. E aí você candidatou Isso. de novo, e aí tornou-se vereadora. Agora, 2020, muitas pessoas que já estavam comigo vinham pedindo, Camila, vamos de novo. Você está mais preparada, você está mais madura, vamos tentar novamente. Então, assim, não era mais um desejo de dizer assim, eu quero. Até mesmo porque eu nunca tive isso como proposta de vida, assim, eu tenho que ser. Eu acho que se a gente consegue, mas eu gosto. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de política, eu gosto de articular, eu gosto de trabalhar em algumas situações que eu vejo que vai impactar a vida das pessoas. E de muitas pessoas. Como agora mesmo no Covid, na pandemia. Os feirantes foram uma das classes mais atingidas. Total. Porque tiveram que ficar paralisados em casa. E as pessoas... Não tinha outra fonte de renda. Não tinha. Então, assim, com muita dificuldade, a nossa Secretaria de Saúde, com o comitê do Covid, conseguiu montar um sistema de escalonamento para permitir que as pessoas voltassem a trabalhar. Mas é muito difícil você trabalhar assim, sem fazer um planejamento, sem fazer um teste. Então, foi tudo assim em cima da hora, foi tudo difícil. As coisas foram, a demanda veio vindo e vocês foram tentando solucionar para ver qual era a melhor maneira. Isso. Só que, agora já como parlamentar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi legalizar e, assim, procurar que se tornasse lei mesmo, que as feiras se tornassem atividades essenciais no município de Aparecida. E aí até outras pessoas começaram a falar, mas por que não em Goiânia, por que não em Trindade? Mas eu legislo em Aparecida, né? Sou vereadora por Aparecida. Sim. Então, eu tenho que puxar para o município. E conversei com o prefeito, conversei com as autoridades sanitárias e... Que bom que deu tudo certo. As feiras hoje são atividades essenciais no município de Aparecida de Goiânia. Então, se tiver algum novo decreto, elas continuam funcionando. Sim, pode vir por um escalonamento, pode vir por alguma determinação que as autoridades sanitárias entendam que tenha que restringir. Igual a última vez foi o escalonamento de uma fila par, de filas pares e filas ímpares. Pode ser que venha um novo modelo ou que venha o mesmo modelo, sim. Mas elas não vão paralisar, porque o problema é que fechava tudo. E aí, quando reabria, igual nós abrimos o sistema de escalonamento, foi o que o prefeito fez. Mas as feiras não eram vistas como comércio. Parecia, eu tinha ali pessoas que entendiam que sim, já outras que não. Por isso que eu te falei que logo no começo desse nosso bate-papo, eu adorei quando você falou de empreendedorismo. Relacionou as feiras ao empreendedorismo. Isso é um novo olhar. Claro, então assim, eu fiz um estudo na cidade, sobretudo nas feiras, e cheguei e mostrei o estudo que eu tinha feito e falei assim, olha, eu sei que eu não tenho embasamento para fazer uma pesquisa, eu não tenho como hoje colocar, legalizar, apresentar isso aqui. Então, se vocês quiserem contratar um instituto de pesquisa, ok, mas aqui, esse aqui é o meu estudo, a partir da minha visão, do meu conhecimento, do que eu fui atrás. As feiras giram em torno de 10 milhões de reais aqui na cidade. Então, se vocês quiserem prejudicar o PIB da cidade, paralisem as feiras. Todo mundo já deu aquela impactada, porque quando você fala em números, as pessoas... Sim, você trouxe números grandes, gigantes. Então, foi onde isso ajudou muito com que as nossas autoridades municipais entendessem que as feiras eram e são essenciais. E aí foi assim que a gente conseguiu legalizar. Colocar que lei mesmo, as feiras hoje são essenciais em Aparecida de Goiânia. E por falar em algo essencial, eu quero que você fale um pouquinho da horticultura na sua vida. Tá. Porque tem paixão minha. Exatamente, eu quero que você nos conte um pouquinho, que nós somos aqui do agro e a gente quer que você conte isso também, porque as hortas urbanas e as hortas, elas fazem parte do agro. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Na hora, com muito prazer. Eu sou apaixonada também em agro, né? Nós mexemos com hortaliças. Isso vem através do meu esposo, do pai dele.
Quando você o conheceu, ele já trabalhava com hortaliças. E ele planta, ele colhe e ele leva pra feira e vende. Você conheceu seu marido na feira? Sim. Por curiosidade, conheceu? Sim. Então, assim, ele gosta de fazer isso. Ele gosta de plantar, ele gosta de colher, ele gosta de levar pra feira e vender. E hoje, ele, no ramo de mudas, de estufas, ele é um dos mais respeitados também posso dizer, em Goiás. Todas as pessoas conhecem ele. A gente hoje já consegue vender pro Brasil todo, graças a Deus. Por quê? Porque vender as mudas ou as hortaliças? As mudas. As mudas. Isso. Porque a gente tem verduras e tem, assim... A gente trabalha com tecnologias novas, com semente boa. Enfim, as pessoas gostam. E a gente vê que isso é necessário, promover também essa segurança alimentar. Então, assim, quando a gente começou a levar as mudas para as feiras, para vender junto com as hortaliças, primeiro não vendia nada, que as pessoas olhavam, elas não sabiam nem o que era aquilo, exatamente. Você acredita? Ficava todo mundo assim, o que é isso aí? Só falava assim, a muda da alface. Nossa, tão bonitinha. Tinha gente que levava só porque pra comer. Ou pra comer, tinha gente que levava. Provavelmente, se eu olhasse, eu falei assim, eu vou levar pra comer isso aqui. Levava porque achava bonitinha. Mas nós tínhamos aquilo ali como uma missão de vida, de mostrar que as pessoas, para ter sua segurança alimentar, ela tem que plantar. E ela pode plantar num canteiro da casa dela, pode plantar num vaso, se ela achar que fica bonita. Então isso virou um projeto também. Exatamente. As hortas urbanas. Isso. E aí, quando a gente montou a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Aparecida... Gente, essa mulher ela é demais. Gente, o que é isso? Cada pergunta é uma surpresa. Foi, na verdade, para a gente ocupar um nicho de mercado, que eu também achava uma injustiça, Lara. Por exemplo, no PNAE hoje, 30% da merenda escolar tem que ser compra da agricultura familiar. Sim. Lá em Aparecida mesmo, a gente tem muitas horticulturas, muitas hortaliças no meio da cidade. E essas pessoas, elas não vendiam para as escolas, não vendiam para merenda escolar. Elas não sabiam, talvez, esse programa. Elas não sabiam onde buscar. E tudo parece muito burocrático, é muito papel. E as pessoas, assim, são muito carentes de informação. Sim. Eu sempre falo isso. E eu falei, gente, tá errado. Aí tive um amigo que chegou, apresentou o que era a cooperativa. Mas isso foi antes do seu mandato agora? Você já estava trabalhando? Isso, foi antes. Apresentou sobre o que era a agricultura familiar junto com a cooperativa, porque eu conheci o ramo de hortaliças. E aí a gente foi começando a trabalhar mais nessa questão do cooperativismo. Legalizou a cooperativa e começou... Então, foi você que começou, você Sim. e seu marido. Não existia... e mais alguns amigos que chegaram sim. e apresentaram. Valons, Dr. Fábio, a gente que idealizou e montou a Cooperativa dos Agricultores de Aparecida, a COMAG. Então, não existia. Não existia. Isso foi que ano que vocês fizeram? 2018. Nossa, olha, até recente. 2018 não tinha uma cooperativa. Não. Eu falo que cooperativa é progresso. Justamente. Então... A gente foi conversando, assim, eu não era vereadora também, mas eu conhecia as pessoas da cidade. A gente foi conversando com os secretários. E um dia a gente chegou na secretária de Educação, que hoje é minha colega também vereadora, que está licenciada para trabalhar aqui em Goiânia, que é a Valéria Petersen. Ela era secretária naquela época e a gente apresentou para ela o projeto. E perguntou, Valéria, por que você não compra dos agricultores? E ela disse pra gente, olha, o que eu mais quero é comprar de Aparecida. Mas eles não são organizados, não tem organização. Quem é que eu vou procurar? Isso. Eu não posso bater de porta em porta. Foi aonde a gente organizou em documentação, trouxe os horticultores. Não foi fácil, não tem nada que é fácil, né, gente? Nada. Você fala não foi fácil porque havia uma resistência deles? Isso, as pessoas... Tinha medo de não receber, de levar um calote. Era o maior medo. Mas eu vou vender, eu vou receber. Ainda mais pro governo, como é que vai fazer? Exatamente. Qual que é a minha garantia? Depois eu vendo, o que eu vou fazer? Aí, sabe o que eu fiz, né? Eu fui garantindo. Falei, não, se não pagar, eu pago. Se não pagar, eu pago. Olha, ousadia. Eu vou falar assim, ó, Camila Rosa ousadia. E ao mesmo tempo eu pensava, tomara que pague, porque se não pagar, não tem como pagar. A garantia sou Joe. Era assim, o papo. E aí a gente foi fazendo, e as pessoas
pessoas foram acreditando. E hoje a gente tem cooperados em mais de 25 municípios. Nossa. Mais de 25 municípios. Tem intercop com outras cooperativas, como, por exemplo, a de Mara Rosa, de Santa Isabel, né? Que são outros cooperados de outras regiões. Mas eu imagino que não deve ter sido fácil essa missão de você organizar. Não. Depois que você os convenceu, mas para organizar, porque são muitos cooperados, eu Sim. imagino que não deve ter sido, não é uma dinâmica muito fácil, deve Não. tomar muito o seu tempo também. Com certeza. Então, assim, eu tenho que dividir o meu dia em várias coisas. Um momento eu estou resolvendo alguma coisa da feira, outra hora da cooperativa, outra hora é das hortaliças E particulares. na feira você continua, você trabalha como associação dos feirantes, você ainda continua? Sim, a gente... Em 2018 também, a associação que na época meu pai fazia parte, ela não estava válida mais. É muito difícil, né? Assim, as pessoas tirarem tempo e dedicarem aquilo ali. Então, é natural que as pessoas vão desmotivando e às vezes vão deixando. E aí, eu cheguei a conversar com a ex-presidente daquela época, e ela mesma aconselhou, falou assim, olha, tenta abrir outro CNPJ, porque esse a gente não mexeu e tarará. Aí tá, a gente abriu outro CNPJ, convencemos outras pessoas de novo, né, a entrarem, a participar da direção, da Associação dos Feirantes. Então foi simultâneo, a Sim. Associação dos Feirantes, mais Sim, a dos agricultores familiares. Isso, a Associação dos Feirantes é um pouco mais antiguinha do que 2017, eu acho. Mas, enfim, no final, deu tudo certo. Com as duas. Com as duas. Tanto com os cooperados, tanto com a Sim, associação, deu tudo certo. E o que eu acho bacana quando a gente fala da agricultura familiar e das feiras é porque as duas andam juntas. Sim. Na agricultura mesmo, assim, as pessoas produzem e precisam de algo para escoar a mercadoria. E quando na pandemia paralisou tudo, estava muito difícil. Tudo estava difícil. E assim, a gente viu que as pessoas, os agricultores, os produtores, eles começaram a jogar mercadoria fora, porque não tinha para onde mandar. Foi quando uns amigos da Conab, do sistema CNA, indicaram meu nome para liderar essa frente da agricultura, junto com a CEAPA, junto com as feiras, para a gente mostrar que poderia fazer uma feira segura. E aí, Lara, sempre é uma luta, né? Vai eu convencer os meus amigos feirantes a fazer uma feira, todo paramentados, lá no Ceasa. Porque o governador ia lá, porque... só que ele não foi, mandou seus representantes da CEAPA, mandou... Enfim... Várias autoridades iriam lá para ver se aquilo ali realmente funcionaria. E foi nesse dia que as pessoas viram que as feiras realmente poderiam voltar a funcionar de forma segura, é que autorizou a volta das feiras. E aí, assim, foi uma grande comemoração. Você propôs uma feira teste, então, que você poderia provar que era possível. Do sistema Senar, não uma propositura deles. Mas eu estava ali nesse momento histórico fazendo parte, levando aquelas pessoas. Fomentando com as pessoas, vamos lá, vamos fazer, tem que levantar essa bandeira, tem que voltar, tem que reagir, porque elas não iam conseguir se sustentar por muito tempo na condição que estavam. Então foi assim, nesse momento que a gente, com essa união de força, a gente conseguiu com que as feiras voltassem e que a agricultura voltasse novamente a deslanchar, porque não tinha condições. De um lado de cá, as pessoas, era como se estivesse plantando, do lado de lá, pessoas passando fome, e não podia levar essa mercadoria, porque nem todo mundo só falava assim, o Covid pega, transmite, não pode pôr a mão que pega. Então, assim, eu tive que tratorar um pedaço da horta, porque assim, a gente não tinha condições nem de doar as hortaliças. Falava assim, não, eu vou doar. Não, eu não quero não, porque esse Covid, a gente não sabe como que pega. Como que pega. Aí, para apanhar uma alface, eu tenho que manusear na mão. Então, foram momentos difíceis. Foram muitos desafiadores, mas a gente muitas questões. Tá vencendo essa barreira de preconceitos. E a todo tempo, eu gosto de colocar o quanto é essencial a atividade daquelas pessoas que a gente olha e assim, julga, que são os menores. Quem que talvez são os menores? É o feirante, é o produtor, o agricultor familiar, é a doméstica, essas pessoas que a gente olha e fala assim. E depois a gente viu nesse momento de pandemia que eles são os que têm
talvez o trabalho deles são os mais essenciais. Exatamente. Para a vida da gente. Então, foi assim, uma grande vitória que eu vou carregar, assim, para a vida. Essa volta do fomento da agricultura, essa volta das feiras. E provavelmente, se não tivesse havido esse movimento, talvez as pessoas tinha demorado muito mais. Em 2 anos, claro que já teria voltado. Sim, mas teria demorado mais. As voltado. consequências e o sofrimento certamente seria maior. Porque também a gente estava até falando em supermercados, né, da falta de alguns produtos. Então, tudo é uma cadeia, que é uma roda que gira em perfeita harmonia. Então, quando você começa a parar os setores, foi assim como você falou, a feira movimenta 10 milhões em Aparecida de Goiânia. Então, se você para nessa roda, se ali tem algo que não está funcionando direitinho, ela passa a não girar perfeitamente. Então, você teve esse olhar e essa preocupação de fazer essa roda girar. Agora sim, em 2022, nós esperamos um ano mais otimista, apesar de todas as variantes que nós estamos tendo aí dessas doenças respiratórias. E quais são as diretrizes agora para a cooperativa? Você já tem alguma diretriz? Porque em 2020 e 2021, foi uma problemática que caiu de paraquedas no colo de vocês. Verdade. E para agora, vocês estão mais entusiasmados, incentivando mais o agricultor familiar? Quais são as novas diretrizes? Hoje mesmo, à parte da manhã, eu participei de um curso do Sindicato Rural. Eu sou também vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Goiânia, que abrange Goiânia, Aparecida e Aragoiânia. Fora que você é presidente do seu partido também, não é? Sou, do PSD, do diretório de Aparecida. Meu Deus, depois você vai me contar dessa agenda sua aí, porque é coisa demais. Então, eu estava até num curso lá agora pela manhã, junto com o Sindicato Rural. É um curso de açúcar mascavo, melaço e rapadura. E o que o nosso instrutor hoje disse lá, eu achei bacana. Ele disse assim, olha, vocês aproveitem, porque se você olhar em Goiás todo, só existe uma pessoa que ministra esse curso. E essa pessoa é esse velhinho aqui que trabalha pro cenário. O dia que eu for embora, vocês não vão ter mais ninguém. Então, vocês aprendam a ocupar o meu lugar. Para poder passar para frente esse conhecimento. Então, assim, eu tenho uma preocupação, assim, em questão da agricultura, até mesmo por toda a situação que veio de pandemia, porque as pessoas estão largando, sabe? Elas estão deixando de mexer. Não dão muita importância. Você agora, fala desses pequenos produtores. Isso. Assim, talvez tenha ali na família, tem o pai que já mexe, mas o filho quer mexer com outra coisa. Ele não quer saber da sucessão. E a hora que o pai for embora, e aí? Nós vamos perder mais um agricultor. E aquela pessoa é um que outros agricultores vão ter que trabalhar para alimentá-lo. Porque quem põe comida na mesa dos brasileiros... 80% da comida que vai para a mesa dos brasileiros vem de um agricultor familiar. Sim. Então, para 2022, uma das nossas metas é incentivar o plantio próprio. A gente fala sobre a segurança alimentar, a gente fala sobre o desestresse emocional, que hoje as pessoas estão num nível de estresse assim, enorme. Eu vinha conversando com a minha amiga agora no caminho e eu disse para ela o seguinte... Falei, Fabi, eu tô encontrando tanta gente me reclamando que tá doente psicologicamente e às vezes eu tenho tanta coisa na minha cabeça e eu penso assim, eu acho que uma depressão não me pega. Aí eu fico pensando, será que é eu que sou diferente? Não é possível um negócio desse. É porque você canaliza seus pensamentos para aquilo que é bom e para aquilo que interessa. Então, 2022 agora, uma das nossas metas é incentivar cada dia mais para que as pessoas trabalhem com essa questão do seu próprio plantio. Pode ser num cantinho da sua casa, mas planta. Começa plantando sua cebolinha, começa plantando o seu temperinho, algo que você gosta de tomar um chá à noite. E aí você já passa para uma hortaliça, entendeu? Até mesmo para que essa cultura ela não vá se acabando. Exatamente. Porque, como você percebeu, essa sucessão dos pequenos produtores ela não está acontecendo. Isso. Então, você estimula todo tipo de plantio. Nas escolas mesmo, acho que eu sou uma das maiores incentivadoras, Lara. Eu, assim, com os diretores... hortas escolares. As hortas, a gente fala as hortas pedagógicas, sabe? Porque elas estão ali no seio escolar. Então, assim, eu tenho muitos professores lá em Aparecida que gostam muito disso. Eu tenho uma amiga aqui em Goiânia, a Mirelle, que ela incentiva isso também. Ela
trabalha, inclusive, na Secretaria Municipal aqui de Educação. Até para você que plantar ela essa faz sementinha isso. no coração das Justamente. crianças, para que elas cresçam, vejam a importância do plantio. Isso. E mesmo porque a demanda mundial por alimentos, ela só vem crescendo. Exatamente. Então, os produtores têm que aumentar na mesma proporção. Então, assim, ali na escola já é o local. Você vai para a escola para quê? Para aprender. Isso aí já é o que o pai põe na cabeça do filho. Não, você vai para lá para você aprender. Seja as cores, por mais que você já aprendeu alguma coisa em casa, você vai para a escola para você Sim. aprender. Então, assim, a gente pensou assim, poxa, não tem um lugar melhor do que as escolas. Então, eu tenho procurado e tenho ganhado muitos parceiros. Lá em Aparecida, eu já tenho muitos locais que a gente já fez a horta na escola. E outros locais que estão esperando passar esse processo da chuva agora, que é normal, né? No início de ano, para a gente iniciar hortas nas escolas também. Outra meta que a gente tem na cooperativa é iniciar a construção da agroindústria. É muito bom você comprar daquele agricultor que planta uma abobrinha sem agrotóxico, uma alface, uma cenoura. Mas melhor ainda é quando você pode pagar bem por aquilo ali. E para você pagar bem, você tem que agregar valor. Então, assim, a ideia da cooperativa hoje com a agroindústria é não vender somente a cenoura para você. Mas É vender a cenoura mini processada. Sim. Já raladinha ou já cortada em rodelinha. Da mesma forma, beterraba, batatinha. Enfim, a gente tem uma gama de variedades que a gente quer trabalhar para levar comodidade, principalmente Pro a nós consumidor. mulheres que trabalhamos muito e merecemos, quando chegar em casa, ter uma verdura picadinha. Eu concordo. A coisa que eu mais gosto é quando eu vou ao supermercado e compro aquela couve cortada Cortadinha, Ai, né? gente, é bom demais. A gente acha que isso é besteira, mas Não. só quem tá lá no dia a dia, cozinha todos os dias, isso facilita a vida, viu? E como você disse, agrega valor para os produtores. Justamente. Então, assim, é um sonho que a gente tem, de poder pagar mais por aquela mercadoria que realmente é plantada, que além de amor, ela tem tudo que a gente precisa hoje. Ser saudável, ter uma vida com saúde. E para isso a gente tem que ir eliminando o nível de agrotóxico e tal. E isso é natural. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Controlar. Então, pequenos agricultores que plantam pequenos canteiros, eles conseguem te entregar uma verdura com mais qualidade, Sim, com livre mais de saúde. defensivos. Isso. Então, para mandar para o mercado aquilo ali, se eu mandar como cenoura, vai topar com a cenoura que é plantada em alqueires de terras, concorda? Então, para mim diferenciar ela, eu tenho que mandar ela de uma forma diferenciada. E desse jeito eu vou ter que passar ela para a agroindústria para passar por esse mini processamento Para para poder realmente agregar o valor. Justamente, É agregar interessante valor. que ela beneficia toda a cadeia. Isso. Então, todo mundo acaba lucrando. Isso. Né? E é impressionante, Lara, não é porque, assim, eu sou mulher, não é porque eu seja feminina, não, mas é porque a gente vê que as mulheres, elas lideram esse processo com um maior, eu digo assim, carinho mesmo. Elas abraçam essa situação com carinho. Primeiro, porque ela não pensa nela, vai pensar no filho dela. Quando você fala assim, cenoura, você mostra o nível de agrotóxico que às vezes está ali no consumo, ela já pensa assim, nossa, meu filho. E se isso provocar um câncer? Ela já pensa no meu filho. Então, quando a gente começa a falar de hortas urbanas comunitárias e para trabalhar com outras pessoas, para trazer outras pessoas, a quantidade de mulheres, assim, comparada com os homens, é discrepante, é muito maior daquelas que acreditam no projeto. Então, Mas há uma curiosidade sobre esse projeto. Vocês recrutam novos produtores ou os produtores acabam procurando vocês? Hoje já tem as duas formas. Hoje, assim, acontece muito da gente convidar, às vezes, uma pessoa que a gente sabe que tem uma situação difícil ali e fala assim, olha, você não quer plantar para a cooperativa?
E explica, e ensina como fazer, de que forma fazer, e garante comprar aqueles alimentos dela. Acaba trazendo mais dignidade. E tem as pessoas que nos procuram também. Todas as vezes que eu vou em algum programa de rádio, algum programa de TV... No nosso podcast, Agro 2, vai ter alguém que vai procurar. E qual que é esse contato? Se alguém tiver interesse que está ouvindo ou assistindo a gente, já aproveita e deixa o contato antes que eu esqueça. Deixar agora? Pode falar agora. Vou deixar o meu, porque assim, as pessoas gostam muito de entrar em contato Geralmente eu falo comigo. pro final, mas já que a gente está nesse assunto, então você pode falar agora. 62 99270 0414. Esse é o meu telefone pessoal. E as pessoas falam assim: você não tem medo de dar seu telefone? Eu falo: meu telefone ele já é inacessível mesmo, mas deixa uma mensagem que à noite eu vou procurar, vou responder, vou pedir para alguém me ajudar. Para quem quiser participar a dar vazão naquilo. Da cooperativa. Mas tem também o Instagram da cooperativa, que é comag.cooperativa. Tem o meu, que é Camila Rosa GO. Então, assim, as pessoas nos acham e a gente vai falando. Então, é um prazer atender as pessoas todos os dias. E a questão das pessoas estarem nos procurando, e principalmente mulheres que são chefes de famílias, assim, tem me despertado essa curiosidade. Por que a gente tem mais mulheres procurando sobre isso? É claro que tem que ter um estudo para a gente tirar conclusões. Mas... na minha opinião, se eu tivesse que chutar agora, falar, não, chuta agora para ver o que é sobre a saúde dos filhos. Porque ninguém quer ver o filho doente. Ninguém quer ver o filho passando por um problema de saúde. Por isso que as mulheres são mais interessadas. Justamente. Para poder cuidar da família. Justamente. Que é o cerne, né? A mulher vive para a família, não tem jeito. Justamente. Quando fala de criação de filhos, alimentação de filhos, gente, é a mulher que está na frente. Sim. Hoje mesmo eu deixei eu acho que eu ainda não subi ainda pro meu Instagram, mas eu fiz um videozinho e, se eu não me engano, não subi ele ainda, mas vou subir falando, sabe o quê? Sobre o valor, sobre o preço dos materiais escolar. E assim, como tenho um conhecimento com várias pessoas, eu recebo perguntas de tudo que você pensar. Camila, você sabe se tal lugar está aberto hoje? Você sabe se isso está funcionando? E agora começou assim eu me interessei por isso. As mulheres me perguntando: você sabe onde tem material escolar barato? Porque aqui perto da minha casa está muito caro. Nossa, eu tô querendo saber também. Não comprei o material escolar ainda não. Aí eu fui e fiz um videozinho hoje falando sobre isso e direcionado às mulheres. Gente, são as mulheres que realmente estão aí na frente, que se preocupam com a educação, com a criação, com a alimentação. Deixa aqui nos comentários. Falei isso. Aonde você comprou o material escolar do seu filho? Se você já fez pesquisa, pra gente ajudar umas às outras. Sim. E aí eu também ainda não comprei o material da minha filha. E aí eu vou procurar depois nessa pesquisinha, que eu tenho certeza que as colegas, os amigos vão nos ajudar. E eu acho isso muito bacana, Lara. Sim. Eu acho que não existe uma essa forma... corrente. Essa corrente. Você vem fazendo ajudar. isso na sua vida, né? Em toda a sua trajetória, você vem fazendo isso. Sim. Agora, uma curiosidade minha, Camila. Qualquer pessoa pode abrir uma cooperativa? Porque eu penso assim, como é algo inclusivo, que você ensina, ajuda, são poucas as cooperativas assim de grande expressão. Mas qualquer pessoa que tiver um interesse, qualquer cidadão comum, cidadão de bem, ele pode chegar e falar assim, eu quero fazer essa empreitada e vou fazer uma cooperativa, ou é muito burocrático? É burocrático. Agora, a questão de querer fazer, eu acho que não tem problema. Eu mesmo, quando me apresentaram o modelo cooperativista e até que a gente, depois de várias reuniões, a gente decidiu em fazer, foi um processo longo, muito longo e caro. Porque cada registro que você vai fazer nos locais onde se deve fazer a burocracia do nosso país, infelizmente. Justamente. Podia facilitar, mas não tem jeito. Isso. Então, assim, eu acredito que não é restrito, né? Agora, eu acho que as pessoas têm que realmente agir com responsabilidade. Porque quando a gente fala de cooperativa, a gente está falando de vida de várias pessoas. Justamente, a gente está falando de uma responsabilidade social. Então, não adianta eu falar assim, eu tenho um mercado e eu vou abrir uma cooperativa. E por que eu dei esse exemplo? Porque isso acontece. Na entrega da merenda escolar mesmo, desde quando o PENAI instalou em 2011, por lei federal, que 30% daquela merenda tem que ser compra do agricultor familiar... É claro que outras pessoas já entregavam. Vamos
nominar aqui assim, de mercado comum. Até mesmo porque é nominado assim. Então, o mercado comum já entregava. Isso eram supermercados, eram empresas. Vamos nominar assim, empresas. Então, quando instalou essa lei para beneficiar o agricultor familiar, empresas não querendo deixar de ocupar todo aquele espaço como eles já ocupavam, o que eles fizeram? Muitas se montaram em formato de cooperativa. Então, eu monto uma empresa, eu já tenho um supermercado, eu já vendo os teóricos 70%, mas eu quero vender tudo, vou montar uma cooperativa para vender tudo. Gente, a gente está falando aqui, não é de vender, não é só de lucros que a gente tem que pensar em sobreviver. A gente tem que pensar também que isso é uma responsabilidade social. E hoje a gente tem agricultores familiares espalhados por toda a região metropolitana. Então, a gente tem que incentivar a essas pessoas a trabalharem e promover essa segurança alimentar para que a gente, de fato, avance a nível de Brasil. Não tem como eu falar assim, tal país é primeiro mundo e o Brasil nunca vai ser. Não vai ser mesmo, se você não ajuda a promover isso, e aliás, que faz agir com aquele índice de corrupção, nunca vai ser mesmo, entendeu? Então, é uma responsabilidade social. Se as pessoas bem entenderem, se trabalharem realmente com produção, beleza, no seu município ainda não tem, top. Eu, inclusive, já fui em muitos municípios ajudar a desenvolver a parte da agricultura familiar. E claro que eu não deixo de convidar as pessoas para a cooperativa Comag. Agora, quando eu senti ali que o município queria montar a sua própria cooperativa, sabe o que eu fazia? Incentivo. Dou o nosso modelo de estatuto, passo tudo o que tem que fazer, porque eu acho que a agricultura, uma das pegadas sociais dela é desenvolver a economia local. Sim. Então, se o município tem condição de montar a sua própria cooperativa, se tem cooperados suficientes para fazer aquilo ali, avança. Não perca tempo. E se precisar de mim, eu estou à disposição. Pode me chamar e eu vou com o maior prazer. Não, e eu gostei da sua mentalidade, porque lugar. Geralmente quando você começou isso aí antes do seu cargo, né? Sim. Mas eu falo assim, o que eu gosto da sua mentalidade é de ensinar a pescar. Exatamente. Porque quando a gente fala de política, é muito em cima do assistencialismo. Apesar que você fez isso antes de ser política, vamos falar assim. Mas você sempre teve essa preocupação, pela essa nossa conversa aqui, de tirar esse assistencialismo. Porque uma hora falta. Uma hora tem uma crise, uma hora falta dinheiro. Então, quando você ensina aquele produtor a trabalhar, a se virar, e você já teve toda a experiência... Acaba que você está dando uma mentoria para eles, né? E fala, olha, o caminho é esse, é só seguir que vai dar certo. Então, você tem resultados muito melhores e sustentáveis. Isso. Porque quando você trabalha só em cima do assistencialismo, não tem sustentabilidade. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje. E a todo tempo, a gente tem que pensar dessa forma. Cooperar é crescer. Então, quando você coopera e você realmente identifica um problema e trabalha para resolver aquele problema, realmente a gente avança. Na saúde, por exemplo, na saúde pública. Claro que ali a gente não fala em vender nada, ali a gente está fazendo, se eu sou funcionário, eu estou fazendo porque eu sou funcionário e tal. Mas, um exemplo, de uma das vezes que eu fui servidora da rede de saúde, haviam várias pessoas que reclamavam, eu não consigo atendimento. Eu não consigo atendimento, eu ligo, não consigo, eu vou, não consigo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e a gente tem que identificar o que é que está errado. Porque não é você ficar servindo aquela pessoa ali todo o tempo. Eu falo o seguinte, eu não importo receber uma ligação, eu não importo ir atrás, como eu nunca me importei. Nesse tempo de Covid, a minha mãe, ela nem sabe quantas vezes, Lara... E se ela ouvir isso aí, nossa, ela vai me matar depois. Ela não sabe nem quantas vezes eu vesti um plástico no banco do carro e carreguei gente com Covid. Porque estava doente. Eu vou deixar o cara que está com Covid morrer em casa? Não. Então, assim, eu tenho esse costume, isso é de mim. Agora... eu sei que ali tem várias pessoas que estão procurando pelo mesmo motivo. Não estou conseguindo. Um falou, dois falou, três falou. Então, tem alguma coisa que está errada. O que a gente tem que fazer?
procurar saber aonde que está o problema. Está faltando médico na rede? É a rede que está com problema naquela situação? Porque a gente sabe que internet ainda é um problema. Então, assim, vou abrir para todo aplicativo, mas as pessoas têm internet? Exatamente. Elas sabem manusear o aparelho? Isso. Aí, outro problema até, não, é pelo 0800. Tá, 0800 liga de celular? Não liga. Não liga. E aí, o cara tem crédito? Tem um telefone fixo? Não tem. Quem tem telefone fixo hoje tem luxo em casa, porque todo mundo tem celular, aparelho celular. E 0800 geralmente não recebe. Não recebe, não fazem as ligações. Depois da Covid que o 0800 abriu para esse caso de saúde, para receber ligações de aparelho celular. Então, assim, eu sempre gostei de identificar isso aí. E uma das minhas ações enquanto servidora da saúde foi tentar buscar convênio com universidades, convênio para quê? Para aumentar o número de atendimentos, o número de médicos ofertando serviço, porque não adianta só eu ficar fazendo aquilo ali no conta-gota, fazendo para quem eu conheço, não é todo mundo que conhece uma Camila. E resolvendo aquele problema específico. Justamente. Você resolveu o problema, mas aí você via no macro. Você tem o que eu tenho que fazer? Resolver o problema precisa? das pessoas. Eu sempre pensava assim, igual a dona Joana que me conhece, tem muitas donas Joanas por aí que não me conhecem, elas estão precisando também. Então a gente tem que fazer o quê? Quebrar o paradigma e arrumar para todo mundo, até mesmo porque a saúde é pública e tem que ser para todo mundo e tem que ser de qualidade. Isso aí. E, Camila, você acredita que já tem 1 hora que nós estamos aqui? Mesmo? Você acredita nisso? Que esse papo, tipo assim, tão leve, tão gostoso. Camila, olha, eu tenho que te agradecer. Opa! Tinha outras coisas até que eu anotei aqui, que eu queria perguntar para você, mas assim, que história de vida, que trajetória. Olha, eu não estou falando isso porque eu estou na frente da Camila, não, porque realmente eu estou assim, admirada. Eu falo que eu amo conhecer pessoas. Eu e também. amo conhecer pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. E você é uma dessas Obrigada, mulheres, meu bem. um ser humano que faz a diferença. Fico até emocionada de falar isso, porque isso é tão raro hoje em dia, uma preocupação genuína. É verdade. Então, parabéns pelo seu Obrigada. chamado de vida, porque eu falo que isso é um chamado de vida. É verdade. Então, assim, foi muito bom. Eu queria que mais uma vez você deixasse os seus contatos para quem quiser falar com você, para quem quiser saber sobre a cooperativa, saber sobre as feiras, como elas funcionam, ou então, enquanto é o seu trabalho como vereadora, e também, que a gente não deu tempo de conversar aqui, que é o seu trabalho que você faz com as mulheres empreendedoras. Que esse é um assunto também que eu queria ter tocado, mas vai ficar para um próximo podcast. Sim. E também não falei, gente, tanta coisa que eu não falei, que a Camila também vai fazer um podcast. Sim, nós já estamos para iniciar o nosso. E assim que for realmente iniciar, eu quero ter a liberdade de mandar um WhatsApp aqui para você e você me ajudar também a divulgar isso aí. E desde já te convidar também para participar lá com a gente. Tá? Mulheres que dão as mãos para outras mulheres, está combinadíssimo. Então, certeza, Camila, deixe seus contatos. Obrigada demais, viu? Foi muito enriquecedor. Saber que sim, que tudo tem jeito, que pode se dar um jeito e que quando a gente se propõe a fazer, as coisas acontecem. Você é um grande exemplo. Obrigada. E deixe seus contatos aí para quem quiser te achar. Deixo. Vou anotar aqui, viu, o telefone dela, que eu vou atrás dela também. Manda um zap aí. Vou anotar. Lara, vou falar, Camila, eu tô aqui anotando. Obrigada, tá? Agradecer você, agradecer o programa, né? O Agro 2. O Agro é uma paixão, as feiras são uma paixão. Trabalhar com mulheres empreendedoras. Tudo que eu faço, como eu disse aqui no inicinho, eu tento fazer bem feito. E acho que vem conseguindo, porque a minha rede ela vem crescendo muito. E são muitos elogios. Então, acho que eu estou no caminho certo. Mas agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com outras pessoas. Desejar que 2022, a gente está no início ainda, então eu me sinto, eu fico muito tranquila em ainda desejar para você um ano abençoado, que 2022 venha aí com muita prosperidade, que em todos os momentos você tenha fé, nunca deixe de acreditar em você e em Deus, porque tudo que a gente quer, a gente pode ter, a gente pode ser. Basta você confiar em você, confiar em Deus e ir atrás, mãos na massa. Obrigada mais uma vez, o meu telefone é 629-9270-0414. As minhas redes sociais são unificadas, Camila Rosa GO, com C mesmo. Sigam também aí a Cooperativa Comag e a AFAG, Associação dos Feirantes, nas redes sociais. Obrigada. Obrigada, Lara. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo.